Eu já tentei gravar esse vídeo 1 milhão de vezes, mas agora vai. E eu quero já começar o vídeo te dizendo uma coisa. Se você quer ter novos resultados, faça coisas diferentes. Não fique vivendo mais do mesmo. Se você já tentou várias coisas, faça aquilo que você ainda não tentou. Talvez é nesse ponto que você encontre a saída, a solução que você estava buscando. Eu vou tentar não chorar nesse vídeo. Esse vídeo ele não tem roteiro. Esse vídeo ele não tem hack. Ele tem uma proposta que eu tô fazendo comigo mesma e que eu te convido a estar comigo, tu não precisa fazer nada a não ser estar comigo nessa. E também vou trazer algumas coisas do fundo do meu coração. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Bia Carvalho, eu sou astróloga, sou taróloga há mais de 5 anos, ativando aí almas abundantes ao redor deste mundo. Eu já atendi pessoas de mais de 4 países, e eu acredito que nesse movimento de 5, na verdade são 6 anos aí atuando dentro da área das terapias fortemente, eu percebi que eu já impactei muitas pessoas. E foi um dos pontos que me fez pensar em começar esses conteúdos que eu vou começar a partir de hoje, aqui nessa rede social, nesse canal do YouTube. Se você já me acompanha, você sabe que eu já criei conteúdo em outros momentos aqui, tanto que tem muita gente, a gente tem aqui 700 inscritos, né, mais de 700 na verdade, e boa parte de vocês chegou através de vídeos que eu fiz de tarô. Muitos deles, inclusive, eu até arquivei. Não é porque não faça mais sentido para mim o tarô, faz muito sentido, inclusive eu tenho um curso, né, que é o Tarô Além do Óbvio. Faço atendimentos de tarô ainda, mas eu senti que agora eu preciso gerar conteúdo de valor. Eu preciso criar essa aproximação cada vez maior com vocês. E a gente vai fazer isso juntos. Porque eu tô me comprometendo durante 30 dias a partir de hoje a fazer um conteúdo por dia aqui no YouTube. E um motivo disso é que eu quero desopilar minha mente e sair um pouco daquela caixinha das outras redes sociais, que são conteúdos rápidos, que são conteúdos rasos. Eu quero me desafiar e eu quero mostrar para vocês que quando a gente faz coisas diferentes, a nossa vida também muda. E por que que eu falo que a nossa vida também muda? Eu me percebi nesses últimos 60 dias aí de 2026, né? A gente tá aí beirando a 60 dias não, né? 60 dias. A gente tá beirando aí aos 3 meses de 2026, a gente vai entrar em março, e eu comecei a perceber que eu estava vivendo mais do mesmo. E aquilo ali estava me incomodando. E quando algo começa a me incomodar, eu começo a buscar formas de fazer algo diferente para sair daquela situação, tá? Isso é uma coisa minha. E eu quero mostrar para você que você também pode fazer isso, que você também pode olhar para sua vida hoje e pensar: aonde na minha vida eu estou vivendo mais do mesmo? Aonde na minha vida eu estou vivendo um padrão repetitivo? E o que que eu estou fazendo de diferente para sair deste padrão? Porque no momento em que você ganha consciência que talvez você não esteja fazendo nada de diferente, pelo contrário, você esteja fazendo uma sequência de mais do mesmo, mais você fica presa naquela rodinha do laboratório, tá? Então, o objetivo principal desses 30 dias de conteúdo também é criar um triplex na tua mente. Se você já acompanha meu canal, se você já viveu aí algum momento em algum vídeo, você sabe que eu alugo triplex na mente das pessoas. Eu amo fazer isso, né? E se as pessoas lá na outra rede social falam que com os meus conteúdos rápidos, a pessoa ela viu mudança na vida e a pessoa me agradeceu pelos meus conteúdos, imagina dentro dos meus conteúdos mais profundos. E eu falo assim, por que não? Né? Eu tenho Mercúrio em Escorpião e para mim comunicar com profundidade, trazer essas análises que eu faço na minha mente é algo que faz muito sentido para mim. Então, a partir de agora deste primeiro conteúdo, eu quero trazer para você uma consciência, que é justamente a consciência do fazer diferente. E eu vou te contar uma história para você entender. Dentro desses 3 meses praticamente, né, na verdade vou colocar 60 dias aí, de 2026, que eu comecei a perceber que eu estava fazendo mais do mesmo, eu comecei a me ver em um padrão de muita exaustão. E esse padrão de exaustão me fez travar mais uma vez a minha vida. E eu tô abrindo uma vulnerabilidade minha, não é fácil falar sobre isso, mas eu vi a minha vida mais uma vez travar por uma exaustão. Só que essa exaustão, ela não é uma exaustão qualquer. É uma exaustão de falta de mim mesmo. São 6 anos, gente, que lendo conteúdo, são 6 anos atendendo incessantemente, são 6 anos me doando para outras pessoas. E nesse movimento de me doar para outras pessoas, eu fui esquecendo de mim. Porque eu tô ali ajudando muita gente, eu tô ali nutrindo muita gente, eu tô ali fazendo atendimentos, mas quem é que tá me nutrindo?
E nesse ponto de eu entender que não é sobre nutrição externa, mas sobre eu comigo mesma, eu comecei a perceber que eu estava me deixando muito de lado. E quando o nosso potinho de vitalidade ele vai abaixando, falta energia para a gente criar as coisas básicas da nossa vida. Dinheiro, clientes novos que vão nos trazer dinheiro. Falta energia para a gente ter vontade de fazer as coisas no nosso dia a dia. E muita gente, né, já pensa: "Nossa, a pessoa tá entrando na noite escura da alma". E eu cheguei a pensar isso inúmeras vezes. Até que eu percebi que, na verdade, a minha energia vital, ela estava sendo reduzida, ela estava sendo abaixada. E quanto mais essa energia vital ela era abaixada, né, e ela ia sendo drenada ali, menos eu tinha vontade de fazer as coisas. Eu continuo produzindo conteúdo lá nas outras redes sociais normalmente. 99% das pessoas não sabem do que acontece na minha vida, não sabem da exaustão que eu estou. As pessoas que são muito próximas de mim, os meus amigos muito próximos, já me ouviram falar várias vezes: "Eu estou cansada, eu quero parar, eu quero desistir". Por muitas vezes eu tive vontade de desistir de tudo. Só que todas as vezes que eu penso em desistir de tudo, eu penso: "Poxa, e agora o que que eu vou fazer?". Porque, no fundo, eu amo o que eu faço, e eu faria isso de graça, mas sem a energia pra mim, eu não tenho essa possibilidade, entende? E eu falei assim: "Eu vou dar um pouco, vou diminuir um pouco a minha presença lá nas outras redes de conteúdos mais rápidos, e vou me dedicar a tirar um pouco das informações que eu tenho e trazer para cá". Por um motivo: uma vez eu ouvi de um amigo querido a seguinte frase: "A boca mais perto do ouvido, do nosso ouvido, né, o ouvido mais perto da boca é o nosso", isso. "O ouvido mais perto da boca é o nosso". E quando eu escuto aquilo que eu falo, eu também me ajudo. Eu tenho essa necessidade de falar, né, tanto Mercúrio e Escorpião, né, gente. Eu tenho essa necessidade de falar para organizar o meu pensamento também. Então, quando eu gero conteúdo de valor para você, quando alugo triplex na tua cabeça, também tô alugando triplex na minha cabeça e virando chavinhas dentro de mim. Então, eu comecei a perceber que nesse movimento eu poderia me ajudar. Peguei o meu baralho, né, tirei algumas cartas, tá tudo aqui na minha frente, só vi o que esperar desse movimento de 30 dias e veio aqui muitos encerramentos de ciclos, muitos movimentos que me levam realmente ao lugar que eu realmente desejo, né. Quer deixar um legado, quer deixar um conteúdo de valor e de informação para outras pessoas. Então eu comecei a pensar, né, por que não começar a fazer isso? E exatamente hoje, no dia de Mercúrio retrógrado, 26 de fevereiro de 2026, Mercúrio retrógrado em Peixes, que vai até o dia 20 de março, exatamente na virada do ano astrológico, e estamos num exato movimento de portal. Tem muita gente que pode falar: "Ai, Bia, mas esse cansaço, ele tá relacionado a esse movimento de portal, né, que a gente está vivendo de eclipse". O eclipse que a gente teve no dia 17 de fevereiro, se você não assistiu o vídeo do canal, roda aí, você vai encontrar, é o último vídeo que eu falei do eclipse do carnaval. E ele foi ponto importante, um passo importante, uma mola propulsora para a gente começar a sentir os incômodos, né, vamos dizer assim. E quanto mais a gente sente esses incômodos, mais a gente tem a possibilidade de fazer mudanças. Sentir um incômodo, sentir medo é extremamente normal e necessário, porque isso nos motiva a fazer diferente, isso nos motiva a sair do lugar. Agora, se você está incomodado e você não faz nada para mudar essa situação, aí você tá errando feio, tá. Porque você tá colocando a energia de mudança em um fator externo. "Ah, minha vida tá assim, mas eu só vou conseguir mudar se eu conseguir um emprego melhor, se eu conseguir um salário melhor, se eu conseguir um relacionamento, se eu casar, se". E nesse "se" você não sai do lugar. E aí que vem o ponto, tá incomodado? Tá difícil, desde lá do dia 17 de fevereiro, do carnaval, tá, né, angustiante, faça diferente. Pergunte, escreva o que hoje eu poderia fazer de diferente que eu não estou fazendo. Nesse movimento de o que eu estou fazendo hoje de diferente, ou o que que eu posso fazer de diferente que eu não estou fazendo, você começa a perceber que às vezes você está vivendo mais do mesmo. Você acorda todos os dias e vive a mesma rotina exaustiva. Mas você não escolhe mudar nem um pouquinho.
Talvez fazer uma leitura. Eu comecei a criar um hábito novo, né? Eu, inclusive, cancelei a Netflix. E eu vou passar todos os dias ouvir um livro, né? Um audiobook aqui no YouTube. É um compromisso que eu fiz comigo. O primeiro livro que eu fiz foi A Coragem, que eu fiz isso, né? Que eu li, foi li, entre aspas, né, gente? Ouvi. Foi A Coragem de Não Agradar. Gente, que livro fantástico. Ouvi em uma manhã. Foi uma manhã produtiva. Eu limpei casa, eu tomei sol, eu fiz várias coisas, respondi várias mensagens ouvindo o livro. E me expandiu de um jeito que eu percebi que eu trabalhava com a psicologia adleriana, que é a psicologia individual, né? E eu nem sabia que existia essa psicologia, né? E eu sigo muitos fundamentos dela sem perceber. E isso começou a fazer com que eu enxergasse diferente. Então, eu saí daquela coisa de ficar vendo séries, e eu não tô falando que é ruim, talvez você goste de ver séries, e te faz bem. E eu comecei a tirar um momento que às vezes eu parava lá pra ver, sei lá, vários episódios de uma série em uma manhã, para ouvir um livro que vai me trazer conhecimento, que vai me trazer sabedoria. Inclusive, esse livro eu recomendo muito, A Coragem de Não Agradar. Ele é um livro que parece ser curto, né? Foi 6 horas de áudio ao todo. E nesse movimento eu percebi o quanto eu realmente estava me colocando, às vezes, muito num lugar de vitimismo, de esperar que alguma situação acontecesse para eu ver a minha vida mudar. E nesse movimento eu percebi que tudo que eu fazia era também um medo de desagradar outras pessoas. Ao invés de me agradar, eu estava preocupada em não desagradar o meu cliente, a minha audiência, o fulaninho, o ciclaninho. E eu ficava ali, me limitando. Eu ficava ali, presa, apegado. E o quanto você também está fazendo isso na sua vida? De, às vezes, deixar de falar alguma coisa, de deixar de viver alguma situação, pelo simples fato de acreditar que se você fizer aquilo, você vai desagradar muita gente. Desde o movimento que eu comecei a falar mais sobre a psicologia, eu perdi muito cliente, cliente fiel, cliente que estava sempre ali comigo. E eu comecei a perceber, cara, eu tô fazendo uma coisa que eu amo, que eu sempre tive vontade. Talvez aquele cliente, ele era um cliente muito focado no tarô e não tem interesse nenhum na psicologia. O que que eu posso fazer? Nada. Eu vou me desagradar para eu poder agradar ele? Se ele não gostar, tá tudo bem. Vai ter outras pessoas que talvez ele vai ali acompanhar e ele vai ficar super feliz. Enquanto tem novas pessoas chegando. E aí, nesse movimento todo, nem sei se eu tô fugindo muito do tema, eu percebi que quanto mais a gente faz coisas diferentes, mais a gente ganha um passo livre para viver algo novo, para sair daquele lugar de, né, exaustão que eu estava me sentindo, que você também talvez possa estar se sentindo. Eu não sei pelo que você está passando, né? Mas se a tua vitalidade ela tá baixa e se você não cuida de si mesmo, se você não está nutrindo a si mesmo, tu vai chegar a um ponto que você não vai conseguir nutrir o outro. E aí, muitas vezes, a gente acha que a gente não tem dinheiro, a gente acha que isso tudo. Por que que eu falo que a gente acha? Porque é tudo uma criação da nossa mente, tá? Então, se a gente acha que a gente não tem dinheiro, a gente acha que a gente não tem criatividade, a gente acha que a gente não tem energia, muitas vezes isso tá intrinsecamente ligado a esse movimento da falta de energia vital. E quanto mais o seu potinho ele vai diminuindo, mais você vai entrando nesse loop. E o que que eu comecei a fazer para eu poder preencher novamente esse potinho? Eu comecei a me cuidar, comecei a cuidar do meu corpo, eu comecei a me nutrir mais no sentido alimentar também. Tá resolvendo 100%? Mudou a minha vida, durante 60 dias? Não é assim, né. A gente precisa ter uma constância. Tem o meio do céu também lá em Touro, então para eu chegar lá no topo, eu preciso ser constante com o meu movimento. Coisas elas não acontecem tão rápido assim, né. E é nesse ponto que eu quero que você perceba e que você pense, nesse dia de hoje, nesse dia 26 de fevereiro, início de Mercúrio retrógrado, o que que você está fazendo de diferente? Aproveite esse período de Mercúrio retrógrado, não fique esperando o ex voltar, o ex te ligar ou qualquer coisa do tipo, né. Use ele para refletir no que você pode fazer de diferente na sua vida. Aonde você está se iludindo, aonde você está se enganando. Quais são as informações que o teu inconsciente está te mandando a todo momento e você não está percebendo. Porque se existe um incômodo, se existe uma vontade de mudar, se existe algo que está martelando na tua mente e você não está ouvindo, desculpa te dizer,
E eu falo pra você e eu falo pra mim, você está sendo burro. Por quê? A tua sabedoria interior, ela tá gritando pra você. E todos os caminhos te levam pra um determinado lugar, mas você insiste em ir para o outro lugar. Porque às vezes tá todo mundo indo por ali. Será que você é todo mundo? Será que você realmente precisa ser todo mundo? Faça diferente. Escolha fazer diferente. Talvez nesse movimento de fazer diferente, você vai perceber que você perdeu muito tempo resistindo a essa mudança. Resistindo a ouvir a tua voz interior. Resistindo em confiar na tua voz interior. Mercúrio retrógrado em peixes. Peixes é essa energia da sensibilidade, da intuição. Esse poder psíquico que todos nós carregamos. E quantas vezes a gente vira as costas para a nossa intuição e a gente usa a nossa razão? Quantas vezes a gente vira as costas para o nosso sentir, do corpo mesmo, né? Aquele arrepio, aquela angústia, simplesmente para ficar racionalizando a situação. Às vezes você já racionalizou demais. Tudo que você precisa é fazer diferente. É deixar ser guiada. É deixar ir. E é muito interessante, né? Tem aqui o as de copas bem aqui na minha frente. E na carta do tarô do Osho é o indo indo com a correnteza. O nome da carta. Então, às vezes, você só precisa ir com essa correnteza. Você só precisa deixar fluir. E é nesse movimento de fluidez que as coisas acontecem. Então a gente começa e a gente bate o martelo nesses 30 dias a partir de agora. Eu vou colocar sempre uma hashtag 1, 2, 3, 4, até a gente chegar no dia 30. Não sei aonde nós vamos parar, mas se esse vídeo de alguma forma te ajudou, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte. Se você quer compartilhar com alguém que talvez precise ouvir isso, alguém que tá muito angustiado, alguém que tá exausto, alguém que tá com vontade de desistir de algo que faz e que faz muito bem, por sinal, mande esse vídeo para essa pessoa. Porque eu entendo essa pessoa. Quantas vezes eu ouvi dos meus clientes, das pessoas próximas a mim, o quão bem eu faço o que eu faço. Só que quantas vezes eu também acreditei que eu não fazia tão bem assim. E por isso eu tinha vontade de desistir, por isso eu tinha vontade de jogar tudo pro ar. Então, meu conselho genuíno pra você, pega esse vídeo, manda pra alguém que você sabe que tá precisando. Mande pra si mesmo, se for necessário, pra você ouvir outras vezes. Mas a gente começa esses 30 dias e eu te deixo essa sabedoria. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Haja diferente. Viva diferente. Pense diferente. A partir de agora, crie um compromisso com você. Não é comigo que você cria esse compromisso, é com você mesmo. E nesse movimento de criar compromissos novos e de você fazer coisas novas com constância, é por isso que eu estarei aqui 30 dias. Eu espero de coração conseguir todos os dias vir aqui gravar vídeos. Durante esses 30 dias é uma constante. E quanto mais constante nós somos, mais a gente vê resultado. Aonde a gente vai parar aqui, eu não sei. Mas eu espero que eu possa contribuir com a consciência de cada um que chegar nesses vídeos. E eu te espero, de coração, no meu próximo vídeo amanhã, tá? No dia 27 de fevereiro, aí já tá terminando o mês de fevereiro. Mas aproveita, pega lá o teu mapa astral, olha lá no teu mapa astral em qual casa você tem o signo de peixes. Peixes vai retrogradar do grau 22 ao grau 8. Veja ali onde está o grau 22, veja onde está o grau 8 de peixes, né? Vai fazer a continha ali mesmo e observa quais são as temáticas que o signo de peixes vai trazer e esse Mercúrio retrógrado vai trazer para você, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar de alguma maneira, assim como está me ajudando a pensar diferente, a fazer diferente, ou seja, a quebrar um ciclo, a quebrar um movimento que estava me fazendo ficar numa rodinha de laboratório, exausta, cansado, com vontade de desistir. E eu espero você amanhã, eu espero você nesse movimento de 30 dias. Se comprometa aí com alguma coisa, você não precisa me contar não, mas eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Então, ó, tchau, tchau, te espero amanhã.